Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui, gravar nossa aula de estágio supervisionado em educação infantil. A nossa aula do dia 24 de março, tá certo? E como de costume, pessoal, eu vou apresentar o que eu pensei para a aula de hoje, Então, mesmo à distância, mesmo sem contato presencial, tá aí a nossa pauta. Eu começo com a leitura de Leite, Charge, a gente vai pensar um pouquinho no processo ensino-aprendizagem, depois eu tenho levantamento de conhecimentos prévios, como de costume, e aí a gente vai fazer um aprofundamento teórico, pensando aí na continuidade do portfólio. Então, a nossa reflexão da aula de hoje será sobre o tema o espaço, na educação infantil, a organização desse espaço. E por fim eu proponho uma atividade individual para computar aí as 2 horas, tá certo? Vamos lá? Tudo bem? Então, a nossa leitura de Leite, aí a gente tá vendo uma professora e seus aluninhos. E o que a gente pode observar, que a professora está moldando os alunos, mas ela não está realizando uma construção de conhecimento livre, autônoma. Pelo contrário, ela está moldando eles seguindo aí o pensamento dela, da mesma forma. Então, todo mundo pensando igual, quadradinho, Será que é assim que o ensino tem que ser, pessoal? O que vocês acham? Eu sei que agora não dá pra gente conversar sobre, Mas pense aí. Será que é isso o propósito do ensino? Todo mundo pensando igual? Não, pessoal? Acho que o ensino, a formação, ela vem exatamente para permitir a criatividade, a criação, a construção. Aprender é mágico, porque nos liberta, não é mesmo? E liberdade tem tudo a ver com criação, com criatividade. Então, que a educação infantil permita, pessoal, uma preparação dos alunos, mas uma preparação para a liberdade, para que eles realmente pensem, não é isso? Acho que todo mundo deseja, almeja isso, não é mesmo? Vamos dar continuidade? Então, aí, para começar, eu indico 3 questionamentos, O primeiro é sobre o portfólio. Eu sei, que as aulas em todas as escolas de educação infantil foram suspensas, pelo que eu tive conhecimento, na região aí, todas as prefeituras suspenderam as aulas por conta de prevenção ao coronavírus, Então, acredito que o estágio também esteja em suspensão, o estágio presencial. Mas acho que dá para vocês colocarem aí, avançarem um pouquinho na construção do portfólio, tá certo? Então, por favor, qualquer dúvida encaminhe para o meu e-mail, tá certo? E vamos construir. Eu acho que algumas partes demandam, que a gente esteja lá no ambiente, mas algumas já dá para vocês ir construindo, tá certo? A segunda questão já é bem dentro da nossa pauta, do nosso tema da aula. Por que é necessário caracterizar o espaço do estágio? Por que vocês têm que prestar atenção na forma de organização do espaço, se tem brinquedo, como que esses brinquedos estão dispostos, se tem tapete, se as carteiras são enfileiradas, se as carteiras são em grupos, se são mesas coletivas. Por que é importante a gente pensar nisso, pessoal? O que a gente tem que observar? E aí, pessoal, a gente vai responder esses questionamentos
pautado na compreensão do que é o espaço, né? E da importância do espaço, da organização desse espaço. Então, para começar, eu gostaria de trazer essa definição retirada de um dicionário, que espaço se refere a espaço físico, que é um espaço organizado, apropriado, disposto e habitado conforme alguma intenção. Nesse sentido, ele é então uma construção social. E aí, quando a gente fala de espaço escolar, a gente está falando de quê? De uma organização com a intenção de realizar, né, de permitir a construção do processo ensino-aprendizagem. Então, o espaço escolar, ele é uma das modalidades de conversão do território e do lugar. O espaço escolar, ele tem que ter a intencionalidade de permitir que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma plena, tá certo? E na educação infantil, a gente tem que considerar as características infantis, as características do nosso público. Diante disso, pessoal, eu trago a Maria da Graça Horn, que nós já estudamos, no final tem a referência. E ela vai dizer que esse espaço físico permite que a criança consiga estabelecer relações, interação, né, pessoal? Relações entre o mundo e as pessoas, transformando esse espaço em um pano de fundo no qual se insere as emoções. O espaço, a forma com que ele está organizado, demonstra a nossa intencionalidade. O espaço, então, nesse sentido, ele deve ser entendido como algo conjugado ao ambiente. Ele permite que a gente se relacione, mas não de forma linear, não como uma simples linha reta, não. As crianças vão estabelecendo relações por conta principalmente da intervenção do professor. Então, por exemplo, se eu deixo os brinquedos no baixo e através da minha intervenção docente eu estimulo que eles escolham os brinquedos no momento apropriado, eu estou desenvolvendo aí uma atitude nas crianças de autonomia, de decisão. Então, entende como esse espaço, ele possui grande intencionalidade? Nesse sentido, eu também trago para vocês a Zilma de Oliveira, que é a teórica que nós mais utilizamos na aula quando a gente fala de educação infantil. Ela diz que o ambiente, com ou sem o conhecimento do educador, envia mensagens. E aí, pessoal, por isso que eu falo, nós precisamos ter claro a intencionalidade. Mas mesmo quando o educador não está presente, essa intencionalidade, esse sentido vai ser construído. Porque as crianças pensam, as crianças interagem, as crianças são vivas, elas vão dar intencionalidade também. E aí, com isso, elas vão aprender e responder a esse ambiente. A influência do meio, através da interação, possibilita uma aprendizagem, considerando os elementos presentes nesse espaço. Ainda de acordo com a Oliveira, as crianças e os usuários do espaço são os verdadeiros protagonistas de sua aprendizagem, uma vivência ativa com as outras pessoas e objetos.
o que vai possibilitar descobertas, experiências pessoais, num espaço onde será realizado um trabalho individual ou em pequenos grupos. Então, vocês entendem agora o porquê é importante a gente perceber como esse espaço está organizado? Quando eu indico no portfólio essa observação, eu não estou querendo uma observação fria, não. É uma observação que vocês também percebam a forma com que a professora pensa as relações na educação infantil. Então perceba se os trabalhos são realizados em grupos, perceba se os brinquedos estão à disposição das crianças ou se eles estão escondidos, protegidos. Faça uma observação nesse sentido, não apenas uma descrição da quantidade de brinquedos, da variedade de brinquedos, das cores. Não é só uma descrição, é além da descrição, tá certo? Por quê, pessoal? Porque o espaço, ele tem que ser organizado pensando aí, considerando aqui, ó, a faixa etária da criança. Lembra? As características que a gente tanto estuda. Ele tem que propor, olha lá, desafios cognitivos e também motores. O espaço, por exemplo, do berçário, permite que a criança engatinhe em segurança? Tem espelho? Entende a importância da gente realizar essas observações? E também, pessoal, estimular o desenvolvimento das potencialidades das crianças. O espaço tem a sua intencionalidade. O espaço, ele vai permitir, então, uma formação. Então, enfim, aí já chegando ao final, a gente tem que considerar o espaço pensando na sua intencionalidade formativa. E aí eu digo, se vocês tiverem dificuldades em observar, converse com a professora. Pergunta, qual a intenção dessa organização? Lembre-se, gente, o estágio é um momento que vocês, estudantes, também estão aprendendo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês sabem que pode contar comigo. Feito, então, esse aprofundamento teórico, que na verdade, assim, fica sem interação, porque eu não estou escutando vocês, eu não estou vendo as reações, eu queria indicar a continuidade de construção do nosso portfólio, tá? Isso eu já postei no ambiente, e aí é pensando na organização. Vocês vão reparar que tem perguntas que são descrições da organização desse estágio, mas tem outras que vão indicar o aprofundamento sobre a intencionalidade da organização desse espaço, tá certo? E aí, pensando nesse roteiro do portfólio que você já tem, eu queria propor uma atividade, tá? Eu vou propor essa atividade, é uma atividade escrita, vocês vão me entregar, tem toda a comanda, né? A proposta tá indicada na nossa atividade remota. Porém, explicando aqui, eu vou dar um exemplo de uma descrição de um espaço escolar e eu quero que vocês analisem, né? O que faltou nessa caracterização, pensando no espaço escolar? Que informações seriam importantes ter e que não estão presentes? É uma atividade muito simples, a descrição encontra-se em anexo, né? Vai ter um link, né, na atividade remota. Pense e me envie, tá certo? Não é uma coisa
grande, eu só quero que vocês compreendam, então, a importância da organização desse espaço, tá certo? Pessoal, então a gente encerra por aqui. Tem aqui as nossas referências que também aparecem lá na atividade remota, tá certo? Pessoal, então é isso. Boa noite e até a próxima.